Fala meus feiticeiros Jujutsu, aqui é o Sukuna Teorias e no vídeo de hoje eu trago a parte 10 de E se Naruto fosse adotado por Kakashi. Galera, mais uma teoria muito atrasada. Essa tava precisando de capítulos novos, mas não se preocupem, pois o seu salvador Sukuna chegou, então vamos parar de enrolação e começar logo essa bagaça que eu não tenho mais o que fazer. E se Naruto fosse adotado por Kakashi? Capítulo 10. O time 7 tá diferente. Após a Kaburamaru passar uma informação para o Naruto, ele que o deixa extremamente preocupado. Ele e seus amigos vão correndo até sua casa, onde lá eles se deparam com Anko, que estava ocupada terminando de assinar alguns documentos oficiais na cozinha. Naruto chega falando que era uma emergência e que eles precisavam da ajuda do Kakashi. Ao ouvir aquilo, Anko se levanta com tudo da cadeira e começa a perguntar o que havia acontecido. Porém Naruto estava muito agitado e não conseguia explicar a situação. Anko então pergunta para Sakura e os outros o que havia acontecido. Porém Shikamaru diz que eles não sabiam, e que o Naruto havia ficado daquele jeito após a Kaburamaru falar alguma coisa para eles. Porém nenhum deles sabe o que ela falou, pois eles não sabem a língua das cobras. Anko então desesperada vai até Naruto e pergunta aonde estava Kaburamaru. Nesse momento a própria Kaburamaru aparece no ombro do Naruto, parecendo bem assustada. Anko vendo aquilo diz pro Naruto: "Querido, eu preciso que você se acalme, vai ficar tudo bem." Naruto, ouvindo as palavras de Anko, começa a respirar melhor e finalmente se acalma. Anko, percebendo isso, fala: "Querido, agora que você se acalmou, me conta o que aconteceu." Naruto então fica sério, ele olha nos olhos de Anko e diz: "A Kaburamaru falou que ouviu um dos senseis falando para um garoto roubar o pergaminho dos Hokages. Precisamos chamar o papai para impedir isso." Nesse momento todos se espantaram com o que Naruto disse. O rosto da Anko estava branco e ela estava visivelmente apavorada. Shikamaru começa a falar que eles deveriam correr para avisar o Kakashi e o Hokage que o pergaminho estava correndo perigo. Anko então se levanta e muda sua postura. Ela desativa seu modo mamãe e liga seu modo ninja. Anko então fala como uma voz séria: "Atenção todos, essa é uma situação de extremo perigo e preciso que todos prestem atenção. Sakura, você, Shikamaru e Choji vão até o prédio do Hokage e avisem ele sobre a tentativa de roubo do pergaminho. Digam a ele que The Bridge of Fire e Falling ele vai entender. Kiba, quero que você vá chamar o meu marido e explique a situação para ele. Ele foi até a residência dos Inuzukas para discutir alguns assuntos de família. Por favor, seja rápido." Depois de ouvirem aquilo, os quatro dão sinal de positivo da casa e correm para seus destinos. Nisso Naruto tenta ir junto deles, porém Anko não permite. Ela puxa ele pela camisa e diz: "Nem pense nisso, mocinho." Naruto olha para Anko indignado e pergunta ao do por que ela não iria deixar ele ajudar. Mas antes que ele pudesse reclamar mais, Anko corta dizendo: "Querido, me escuta, você não vai junto deles, pois eu tenho uma tarefa muito importante para você." Nisso Naruto já ficou animado para saber o que era, então Anko diz para Naruto que para aquela missão ela iria ensinar um jutsu especial para ele. E corta para a floresta de Konoha, onde um moleque aleatório estava com o pergaminho dos Hokages em suas mãos. Ele correu por um longo período até que finalmente para descansar debaixo de uma árvore. O garoto estava exausto, sua respiração estava pesada e ele estava suando frio. De longe na vila era possível ouvir o alvoroço que o garoto havia causado. Nisso, assim que ele se senta no chão, ele escuta uma voz vindo de cima falando: "Quem diria, garoto, você realmente faria isso? Estou impressionado." O garoto olha para cima e vê Matsuki, aquele professor que no original engana o Naruto para fazer ele roubar o pergaminho no primeiro episódio. Ele desce da árvore e se aproxima do garoto, ordenando que ele o entregasse o pergaminho, senão ele sofreria as consequências. Porém antes que o garoto pudesse dar o pergaminho para ele, uma voz desconhecida vindo por trás deles, falando para eles se renderam e
e que eles estavam encrencados, Matsuki assume sua posição de combate e vai em direção do arbusto para acabar com quem fosse seu inimigo. Porém, assim que ele mexe nos arbustos, ele não encontra nenhum inimigo, mas sim a Kaburamaru, que o encarava friamente. Matsuki fica aliviado, e por ser apenas uma mera cobra, ele até se aproxima dela e começa a zombar dela e fica se questionando em como ela poderia o machucar, até que então ele escuta aquela voz de novo dizendo: "Você não deveria superestimar seu oponente." Matsuki se assusta e então se vira na direção da Kaburamaru, e então enquanto ele encarava fixamente ela nos olhos, Kaburamaru simplesmente olha para Matsuki e diz "Bu", e pula na cara dele, mordendo seu olho esquerdo. Nota: sim galera, esse Bu foi real. O jutsu que a Anko decidiu ensinar para o Naruto permite que animais ninjas tenham a capacidade de falar, porque para quem não se lembra, nem todos os animais da invocação falam. Bom, voltando, enquanto Kaburamaru mordia e arrancava o olho de Matsuki, o garoto que está vendo tudo se levanta e parte para cima do Matsuki e o apunhala com uma adaga. Nesse momento o Matsuki pega Kaburamaru e joga ela para longe, enquanto segurava o garoto pela gola da camisa. Matsuki, sem um dos olhos, encara fixamente o garoto com um olhar homicida. Ele joga o garoto para longe, ele arranca a adaga de sua barriga e começa a caminhar em direção do garoto. Porém o garoto do nada pega o pergaminho dos Hokages que estava com ele e ameaça abri-lo. Matsuki vê aquilo e diz que aquilo era inútil e que o pergaminho não tinha poderes mágicos. O garoto dá uma risada e abre o pergaminho, que explode e acaba por revelar o esquadrão espião de cachorros do Kakashi, que pulam o deixando imobilizado. Matsuki não entendia o que estava acontecendo. Ele olha pro garoto que estava no chão rindo da cara dele. Então o garoto se levanta e diz: "Nossa, foi bem mais fácil do que eu imaginei." Uma bomba de fumaça surge e revela que na verdade aquele era o Naruto. Matsuki fica chocado ao ver o filho do Kakashi do Sharingan lá em vez do garoto que ele havia tapeado. De repente o Naruto dá um assobio e da sombra surge Anko, que estava carregando a Kaburamaru, que ela havia resgatado, Sakura, Shikamaru, Kiba, Shoji, Tsune e Ana, que são a mãe e a irmã mais velha do Kiba, junto de seus cachorros, e por fim Kakashi junto de seu esquadrão oficial da Anbu. Nota: galera, para quem está interessado em quem são membros da equipe Anbu do Kakashi, aqui está a listinha listando eles. Bom, começando com o Yamato, que assim como no original foi salvo da Anbu do Danzo pelo Kakashi e agora é membro da equipe dele. Iga Uzuki, uma kunoichi muito habilidosa, que tem uma baita história, mas que eu não vou contar, pois é muito longa e irrelevante para a história, e outros dois Anbus que não são muito importantes, porém seus nomes são K, Eiji e Burami, e em todos eles formam o time Rou, o time de Anbus especial do Hokage. Após todos aparecerem das sombras, Matsuki não tem outra opção além de se render. Após a equipe do Kakashi levarem Matsuki para um interrogatório, ele junto de Tsune e Anko parabenizam Naruto e seus amigos pelo seu desempenho, e falam que os 5 haviam salvado um artefato muito importante para a Vila da Folha. Nisso todos eles vão para a casa dos Ataque para parabenizá-los. Na manhã seguinte o Iruka Sensei aparece na sala de aula para anunciar os times. Em uma carteira estava o Naruto, a Sakura e o Kiba, na outra o Shikamaru, o Shoji e a Indo. Todos estavam muito ansiosos para saber em quais equipes eles ficariam. Então de repente o Iruka começa a falar os nomes das equipes. Então de repente chega a vez do time 7. Nisso Iruka, olhando para o papel com os nomes das equipes, diz: "Muito bem, time 7, Naruto Ataque, Sakura Aruno." Nisso Naruto e Sakura estavam nas alturas ao ouvir que estavam na mesma equipe, enquanto Kiba, Shoji e Shikamaru estavam se mordendo para saber com quem eles ficariam. E então no ápice da tensão Iruka termina falando: "E Shikamaru e Nara." Nisso Sakura e Naruto foram à loucura enquanto Kiba e Shoji estavam no chão. Após esse pequeno escândalo, Iruka continuou a anunciar as equipes, sendo ela o time 8 composto por Kiba e Inuzuka, Shoji, Kimichi e Hinata e Ouga, e o time 10 com Shino, Aburame, Indo, Manaka e Sasuke Uchiha. Nota:
Sim galera, eu mudei completamente os times aqui na história, isso porque eu achei melhor do que simplesmente mudar um personagem. Além disso, mesmo o Sasuke não estando no time 7, ele ainda será um personagem importante para a história. Bom, mas deixando isso de lado, assim que as equipes foram dívidas, todos os times esperavam na sala de aula até que seus senseis chegassem para os chamar. Nisso só acabou o restante os times 7, 8 e 10, e enquanto a Ino babava pelo Sasuke que a ignorava, o Kiba e o Choji reclamavam pois queriam que eles pudessem ser um time só. Mas então todos começam a ouvir passos vindo em direção da sala até que enfim a porta se abre, revelando Kurenai, que assim que chega percebe a presença do Naruto e o cumprimenta com um sorriso, e Naruto retribui. Após isso, assim como no original, chama pelo time 8, só que dessa vez com Choji no lugar. Nisso o clima fica meio estranho na sala, pois Shino e Sasuke eram muito calados, e tirando Shikamaru nenhum, mas pela sorte dos deuses logo chega Azuma, que cumprimenta Naruto igual Kurenai e chama pela sua equipe, e assim se vai o time mais estranho da teoria. Depois disso só restava Naruto, Sakura e Shikamaru, que estavam nervosos para saber quem seria seu sensei. Até a Kaburamaru estava tremendo no pescoço do Naruto, mas então eles escutam alguém correndo pelo corredor e de repente a porta se abre com tudo e uma bomba de fumaça é jogada. Os três se assustam, pois pensam que deve ser algum ninja inimigo. Nisso Naruto usa um jutsu de vento para tirar a fumaça dali, e assim que a fumaça some aparece Anko de pé em cima da mesa do professor, gritando surpresa para eles. Aquilo assusta Naruto, que pergunta ao que sua mãe estava fazendo ali, e vestindo seu uniforme ninja, Anko então desce da mesa e anuncia que ela será a sensei deles. Aquela notícia deixa todos no chão, principalmente Naruto, pois a sua sensei iria ser sua mãe. Anko logo explica que como Naruto iria começar a fazer missões, ela decidiu que iria voltar, ela não queria ficar sozinha dentro de casa, e que ela havia se voluntariado a ser sensei de uma equipe, e por coincidência ela havia sido requisitada para aquela equipe. Nisso Naruto já não estava mais lá, a alma dele havia saído do corpo e ido pro céu com todo aquele choque. Anko, percebendo que o clima não estava muito bom, desce da mesa e fala para todos eles irem para o terraço para que eles possam conversar melhor. Após subirem para o terraço, Anko começa a explicar o que aconteceria daquele momento em diante, e nisso ela fala que no dia seguinte eles teriam um teste especial para começarem seus treinamentos especiais, e que para isso eles teriam que fazer uma lista de todos os seus jutsus e habilidades especiais e entregar para ela. Todos ficam confusos, porém fazem o que ela estava mandando. Assim que entregam seus currículos de habilidades, Anko olha para eles e diz que eles estavam dispensados, e que eles poderiam ir para suas casas enquanto ela tinha papelada para resolver. Nisso Naruto ainda estava cabisbaixo, e nem animar naquele momento, então Shikamaru fala que ele o pagaria um lamen para ele se ele se animasse. Nisso Naruto ficou feliz na hora e já começou a comemorar. Após todos saírem dali, Anko olha para as informações deles e diz: "Eu sei que você está aí, saia, não precisa se esconder." Nisso aparece Kakashi, que chega por trás dela, dá um abraço e um beijo no pescoço da Anko. Kakashi então diz: pelo visto a primeira impressão não foi fácil, deveríamos ter contato pro Naruto antes, mas pelo lado bom você conseguiu as informações deles." Anko fala que sim e diz: "Tem certeza que essa é a melhor ideia de treinamento para eles, são só crianças." Kakashi olha para Anko e diz: "Não se preocupe, eles não vão sentir nada. Além disso, depois desse treinamento acho difícil eles temerem qualquer inimigos fora dos portões da vila." Bom galera, vou parar o vídeo por aqui. Sim, eu sou do mal. Bom galera, desculpa a mega demora pra sair esse vídeo, e que eu tive um bloqueio criativo do nada, e ficou difícil saber o que fazer pro resto do vídeo. Bom, mas se gostou do vídeo deixa seu like e se inscreva no canal e ativa o sininho para mais novidades do canal. É isso, até o próximo.